Olá, na aula de hoje eu vou revelar todos os segredos correspondentes aos azuis. O que você precisa saber sobre as cores, as tintas de azul que existem no mercado. Nesse vídeo eu vou detalhar a comparação das cores e inclusive usar algumas cores importadas, fazer alguns testes para a gente perceber vale a pena ou não vale, é preciso, não é preciso, qual a relação que o azul tem com o círculo cromático, o que eu tenho que pensar nisso e no final ainda compartilho todas as conclusões tiradas a partir desses exercícios e a minha lista de azuis preferidos que eu utilizo. Então, sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e se você quer aprofundar nos azuis, vem comigo para mais um tutorial. Bom, então aqui eu vou começar agora com os testes dos azuis, né? O primeiro azul que eu vou utilizar vai ser o azul da Prússia. Então eu vou fazer assim, ó, colocar esta cor pura, né? A gente pode pegar uma espátula de aço menor e colocar essa posição. Se você preferir também fazer, misturar com a espátula e fazer com um pincel, também pode a aplicação, né? Então eu faço assim, a primeira cor eu coloco muito pouco de branco, pois eu quero fazer uma cor, ó, veja que essa já até clareou. O primeiro valor que a gente faz, ele tem que ser exatamente assim, igual não, né? Ele tem que ser muito semelhante ao primeiro, que a ideia é criar um valor muito baixo, só para sair um pouco daquela cor pura e ter ela assim um pouco mais clara, né? Para a gente realmente ver a diferença. Porque normalmente nas pinturas, a cor clara para a cor clara não, a cor da sombra, vou limpar a espátula aqui, a cor da sombra eu posso pôr de baixo para cima também, para formar um quadradinho melhor aqui, né? A cor, quando ela sai da sombra e vai direcionar para a parte iluminada, a diferença do pigmento, a diferença do valor é extremamente pequena. E para que a gente faça testes, esses testes ficam de fato bem interessantes para a gente ter comparativos, né? Então precisa sempre o próximo valor estar semelhante ao valor anterior. Então aqui eu vou fazer aproximadamente uns 5 valores. Veja, cada vez que eu vou pondo um pouco mais de claro, eu sempre certifico. Veja, se eu estou com receio de colocar muito, eu diminuo a quantidade e ponho um pouco mais, um pouco menos. Porque essa transição, ela deve ser muito suave. Aqui eu já tenho um valor um pouco mais claro. Aí a gente vai observando as características de cada cor. A gente só tem uma noção mais exata dos tons de azul quando a gente faz essa escala de valores, né? E também para saber diferenciar a relação de um azul em relação ao outro. A gente não tem uma noção tão ampla, a não ser quando a gente faz esses testes, né, de cores. Então eu tenho 4 valores, desde o mais claro. É importante que quando for pegar o último, eu estou com o pano aqui fora da cena, né, eu limpo bem a espátula, porque aí eu vou pegar esse branco e ele não vai ficar sujo de azul para fazer os outros testes. Então é importante ficar atento nesse sentido. Então esse aqui agora vai ser mais um quadrado. Esse azul, ele foi descoberto, né? Ele é um azul sintético. Eu tenho essas informações que eu fui anotando aqui. Ele foi descoberto em 1704. Então tem muito. De 1704 para cá tem muitos anos, né? Tem centenas de anos já. Então já é um azul amplamente utilizado na história da pintura por muito tempo. Então aqui eu tenho o 5º valor, porque a primeira cor é a cor pura, né? E agora eu vou fazer o último. Acho que cabe mais um, né? Que aí fica sendo 2 escuros, 2 médios e 2 claros, que normalmente é o que eu recomendo. O mais claro é somente branco e sujeira da tinta, né? Nem chego a pôr tinta de fato. É só um pouco mesmo. Aí em seguida, eu já vou utilizar esse
como último valor. Então, eu tenho 6 valores de azul, desde o mais escuro até o mais claro. Então, quer dizer que dessa forma a gente deduz que eu tenho aqui um azul só, porém que pode virar 6, né? Essas cores aqui se assemelham, essas mais claras, ao azul, esses valores mais claros se assemelham ao azul cerúleo. Bom, é isso. Aí nos próximos, né? Aqui no azul ultramar e no azul fitalocianina, eu vou fazer exatamente o mesmo, só que agora naquele conteúdo mais acelerado, em time-lapse. E assim que eu terminar, eu venho para explicar a relação entre eles e dar continuidade a esse exercício. Bom, aqui eu tenho o azul, que é chamado de azul fitalocianina. O azul fitalocianina é um azul um pouco semelhante ao azul da Prússia, porém um pouco mais puxando para o lado do verde, para o lado do ciano, né? Porque o azul é assim, depois eu vou explicar melhor esse detalhe, comparando aí ele com o círculo cromático. O azul ele pode ser mais frio, né, mais para o lado do amarelo, ou mais quente, que é mais para o lado do verde, né? Então, depois eu vou explicar isso com mais detalhe, comparando ao círculo cromático que eu tenho aqui, para poder, né, entender melhor. Veja que estas cores escuras, ó, puras, são bem semelhantes. A gente consegue distinguir melhor estas cores quando a gente tem as mesmas cores acrescentando branco. Só lembrando aqui, né, não sei se eu cheguei a falar, mas são todas as cores utilizadas, por enquanto, pelo menos as nacionais, da marca Corfix. Só se caso você quiser fazer os testes, não precisa necessariamente ser com essas mesmas cores, essa mesma marca que eu utilizo, porém o mesmo nome é importante, ou pelo menos o nome equivalente, né? Então, aqui repetindo como nas anteriores, a primeira cor, o primeiro valor, né, tem pouquíssimo branco, só para me ver como ele se comporta quando já sai da cor pura. E aqui exatamente igual aos exercícios anteriores, né? Eu vou preenchendo, buscando achar uma camada bem uniforme para mostrar bem esse tom de azul, sem pôr, lembrando, sem pôr muito branco. Veja que ele já se assemelha um pouco ao azul da Prússia. Vou continuar aqui no time-lapse, né, o preenchimento mais acelerado, só para a gente ganhar tempo. Bom, então aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas percepções sobre essas cores. Mas antes, deixa eu só lembrar uma coisa aqui que eu não falei no começo que é importante. Eu tenho aqui azul da Prússia, tenho aqui azul ultramar e tenho azul fitalocianina. Veja que os três são até bem semelhantes, até nos rótulos, né? Então o que a gente percebe aqui na parte interna é bem diferente mesmo, né? Um verde aqui parece que tem uma leve inclinação para o lado do roxo, esses outros dois têm uma leve inclinação para o lado do verde. Daqui a pouco, na conclusão final, após eu terminar os estudos, eu vou explicar detalhadamente por que isso acontece. Agora vejamos as observações que eu tenho, é que o azul da Prússia, que é muito mais antigo, né? Ele é de 1704, que ele foi descoberto, essa tinta sintética, né? Que ele foi descoberta a forma como ele poderia ser feito de forma sintética, desde 1704. Então, a gente vê uma cor, um pigmento um pouco mais
para o lado do verde comparado ao azul ultramar, e a gente vê o azul fitalacianina bem semelhante ao azul da Prússia, porém um pouco mais saturado, a cor um pouco mais viva. Aqui no vídeo não é fiel às cores. Quando você fizer seu exercício em casa, isso vai ficar bem nítido. Essa terceira escala é bem um pouco mais quente e mais saturada em relação à primeira, que tem uma leve inclinação para o cinza. E essa tem uma leve inclinação para o violeta. Inclusive, algumas informações a respeito das cores que eu leio aqui no Manual da Artista, né? Um livro bem grosso assim. Tudo sobre os pigmentos, tinta, enfim, é uma bíblia do artista, né? Que é considerado. Fala que esse tom de azul ele tem as nuances de vermelho, né? Ou seja, os pigmentos provenientes do azul ultramar têm pigmentação ligeiramente avermelhada, diferentemente dos outros que são mais um pouco para o lado do verde, por isso que tem essa diferença nas tonalidades. Agora um fato importante da gente perceber, aqui está escrito, testes, né, com cores azuis, as nacionais são cores monopigmentárias, ou seja, mono porque tem um, e pigmentárias, cor que tem um pigmento. Onde você vê essa informação, André? Aqui atrás, ó, eu tenho aqui PB27, esse quadrado informa o grau de transparência, né? E esses triângulos é o grau de solidez à luz. Então tem um vídeo aqui no canal explicando sobre como ler os rótulos. Então é tinta opaca, boa solidez à luz, enfim. O azul ultramar é PB29, porque no livro do Ralph Meyer ele fala sobre cada um desses pigmentos separadamente. Lá que eu tirei essas informações de onde foi a origem, tudo mais, quando que começou a ser produzido comercialmente, enfim. E aqui o azul da Prússia é o PB27. Então essas são as informações básicas aí relacionadas a essas cores, que agora nós vamos começar a entender um pouco mais as outras cores que não tem só um pigmento baseado nessas. A gente vai concluir e chegar à conclusão de muita coisa importante a respeito das cores. Oi, te interrompendo aqui rapidinho sua aula para te dar 3 avisos. Primeiro, se você estiver assistindo o conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois desse jeito o conteúdo é reconhecido como bom e chega a cada vez mais pessoas. Segundo aviso, tem aqui a opção Valeu. O YouTube disponibiliza essa opção Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Isso é para a pessoa que tem interesse em fazer alguma doação para o canal, pois tem inúmeros gastos de tempo, de dedicação, de estudo para fazer esses testes, desperdício de material, investimento em equipamento de luz, de microfone, enfim. Essas pessoas que têm interesse, né, de fazer uma doação, tem esse botão Valeu que fica abaixo aqui do vídeo. Agora, o terceiro aviso é sobre a área de membros. O que vem a ser a área de membros? É um local onde eu coloco vídeos exclusivos somente para membros assinantes. Ou seja, são tutoriais completos de passo a passo de como executar pinturas. Tem diversos temas, né? Natureza morta, retrato, animais, paisagens, florais. Até agora já são mais de 100 vídeos já disponíveis. E toda semana tem vídeo novo. Veja, a gente está falando de azul, né? Só para ter uma ideia, alguns exercícios que já tem. Como pintar um olho azul, tem um passo a passo em tempo real, algumas aulas. Neste retrato do Chaves foi utilizado tons de azul no fundo. Alguns estudos de paisagem, né, que foram amplamente utilizados tons de azul, tanto nas nuvens como nesse fundo do céu, nessa paisagem. E veja, conteúdos que ainda estão por vir, que são aulas que já estão gravadas, que em breve serão adicionadas aí na área de membros. Como a gente está falando bastante de azul, veja quantos azuis tem neste chapéu deste retrato. Então só aqui a gente vê os azuis mais violáceos, os azuis mais claros, os azuis cerúleos, enfim. Essa infinidade de testes e estudos vão ser muito utilizadas no decorrer das pinturas. Então existe essa área de membros por um valor que é simbólico, é menos de R$1 por dia de investimento. Você pode cancelar quando quiser, funciona como uma assinatura e você tem acesso exclusivo a todos os vídeos do canal. Então, se quiser apoiar, existem muitas formas de apoiar. Um abraço e continue com a aula.
Bom, então agora eu vou fazer o teste com mais 4 azuis, que a gente tem esses azuis pronto. Continua trabalhando com azul da Corfix, da marca Corfix, que é uma marca nacional. E aqui, como está escrito, 2 ou mais pigmentos. Vamos ver o porquê disso. Aqui, por exemplo, eu vou usar o azul cerúleo, que é o número 85, né? Aqui atrás a gente vê, ó, P é sempre pigmento e B é blue e o número do pigmento blue, né? Então aqui foi usado pigmento azul 15.3, PY é yellow, pigmento amarelo 74, PG7 e aqui meio apagado aqui, ó, PW6, ou seja, essa cor tem azul, amarelo, verde e branco. Então é uma cor com 4 pigmentos. A cor azul celeste também é um pouco semelhante, só que ela tem 3 pigmentos, um a menos, né? Não tem o verde. Então vou chegar bem pertinho aqui para a gente ver, ó, PB15.1, que é o azul, pigmento azul 15.1, PY74 e PW6. Depois vem o azul cobalto. O azul cobalto aqui a gente tem, é o número 66, ele é PB29 e PW6. E por último temos o azul hortênsia, que é o número 108, PB29 e PW6. Veja, são mais 4 azuis, né? Eu vou fazer aqueles testes que é pondo a cor inicialmente pura em cada um deles, porque a gente vai fazer uma pequena escala com cada um também, só que agora eu vou até fazer um pouco menor essas escalas, essa transição, só para a gente ver a diferença de um para o outro. Aqui eu tenho o azul celeste, em seguida, sempre quando for pegar o próximo, limpa a espátula, não se esqueça disso. Em seguida, o azul cobalto. E por último aqui, o azul cerúleo. Cerúleo não, hortênsia. Eu vou fazer assim, vou falar um pouco aqui durante o vídeo sobre essas questões aqui, desses asteriscos que eu coloquei, né? Esse azul cobalto, ele não é um azul genuíno. O azul genuíno, que é PB28, que eu não tenho ele aqui disponível, é um dos mais caros que tem disponível no mercado. Ele é inclusive mais caro do que os amarelos cádmios, que são pigmentos caros. Então veja só, vou fazer aquele processo de fazer uma escala de valores na medida do possível, é claro, né, desses tons. Por que eu digo a medida do possível? O azul hortênsia, por exemplo, já é uma cor de valor muito alto, ou seja, ele já é muito claro. Então não tem muito mais o que clarear. Então às vezes vai dar só 2, só um valor ou só 3 valores no máximo. Cores mais escuras, como essa, aí eu consigo uma escala mais ampla. Então eu vou fazendo dessa forma. Aí eu vou fazer esse passo a passo aqui no time-lapse, né, novamente acelerado, porque esse aqui não tem explicação especial para fazer isso aqui. Você quer ir pondo mais branco, comparando, se por branco demais volta na cor, enfim, dessa forma. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os pigmentos, e logo em seguida eu venho para fazer as análises de conclusão desse estudo, e inclusive comparando com as cores monopigmentárias que eu já fiz o exercício anterior, né? Já para a gente ter essas conclusões e saber se orientar no momento de pintar qual vai ser a escolha para as nossas misturas, né? Baseado nesses testes. Esses testes são de grande importância devido a gente chegar a essas conclusões. Aqui, como ficou bem semelhante, eu coloco por cima, que isso pode acontecer, né? Se você fizer um tom muito igual ao anterior, você coloca o outro por cima. Então vou seguir aí, já eu volto para explicar a conclusão que eu tive aqui baseado nessas experiências. Imagine um tom de azul tão intenso que, há 7.000 anos, ele já chamava a atenção das civilizações antigas. Esse é o lápis lazuli, uma pedra preciosa encontrada em antigos túmulos na região da Índia e do Paquistão e valorizada como culturas do Vale do Indo e os egípcios, que ganhou esse azul vibrante em tumbas de faraó, como uma famosa máscara de Tutancâmon.
Além de decorativa, essa pedra simboliza o sagrado, a realidade e a vida eterna. Durante o Renascimento, o pigmento ultramarino, feito a partir do lápis lazuli, era tão desejado que virou um sinal de riqueza nas artes, ligado à realeza e imortalidade. Mais que uma cor, o lápis lazuli carrega milênios de fascínio e significado. Bom, após abrir aqui o ângulo, né, ver um pouco mais distante, mostrando todas as cores, a gente chega à seguinte conclusão. O azul cerúleo, que é um pigmento de azul mais para o lado do verde e mais um pouco quente, né, ele é semelhante ao azul fitalo com branco. Veja, à medida que eu vou pondo branco, eu assemelho esses tons bastante ao cerúleo aqui, ó. Então eu tenho esse pigmento. Então é melhor, é mais interessante, ao invés de eu usar o azul cerúleo, usar o azul fitalo com branco. Entende o porquê de eu não usar esse pigmento? Porque esse pigmento aqui é uma cor que tem 1, 2, 3, 4 pigmentos. Então, em contato com outras cores e após a secagem, ao longo dos anos, ele vai amarelar muito mais rápido. E também em contato com outras cores, eu já tive experiência com esse azul cerúleo, que uma aluna fez um fundo, aplicou um fundo todo com esse azul cerúleo, um fundo de uma rosa, inclusive, que ela pintou, e ao invernizar essa cor, a cor que era azul, ficou toda amarelada. Ou seja, também em contato com outros elementos químicos, como por exemplo vernizes, pode gerar problemas aí, não teve como, foi irreversível, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que evitar. O azul celeste também, ó, eu percebo que é bem semelhante a essas misturas de azul fitalo com branco, porque é o mesmo PB15, ó, inicialmente do azul fitalo. Então é interessante a gente ter em nossa paleta azuis com cores que têm um pigmento só em sua composição. Essas aqui é interessante eu ter? Não. Se for, por exemplo, o azul cobalto tem só 2 pigmentos, PB29 e PW6. Quando a gente pega o azul ultramar, a gente vê que é PB29 também. Então é interessante eu ter essa cor, se caso eu for pintar algo muito grande, para não ficar misturando todo momento o azul cobalto. Mas por quê? É somente PB29, ou seja, pigmento azul 29, mais PW6, que é pigmento white. Então eu tenho pigmento azul mais pigmento branco, que é exatamente a cor equivalente aqui, ó. Quando eu pego o azul ultramar, vou pondo branco, eu chego exatamente no azul cobalto. E se eu for acrescentando ainda mais branco, eu chego no azul hortênsia. Então essas são cores, ó, que eu posso não tê-las na minha paleta, que eu não vou ter problema nenhum, vou conseguir chegar nelas. Agora, esses diferentes azuis eu não consigo chegar a um azul ultramar a partir do azul fitolucianina. Então são azuis primários que a gente precisa tê-los em nossa paleta. Esses azuis são secundários, não necessariamente precisa. Agora vou fazer também alguns testes com algumas cores importadas para a gente ver, fazer um comparativo entre as nacionais e também as importadas. Bom, aqui agora as cores já estão colocadas para fazer os testes, né? São as cores importadas. São praticamente os mesmos testes das cores nacionais, equivalente, né? E eu vou demonstrar aqui, abaixar um pouco até a câmera. O primeiro é o Phthalo Blue com PB15 da Geórgia, Darley Rowney, né? É uma tinta da Inglaterra. O pigmento dela vem escrito aqui atrás, nessa parte de trás. Geralmente os pigmentos sempre vêm escrito na parte de trás ou na lateral, em alguma parte do rótulo da tinta. Esse é Maimeri puro, ele é o azul marinho, né? Azul marinho não, ele é o azul da Prússia, que chama Blue de Prússia. Aqui escrito o primeiro nome é em italiano, porque ela é uma tinta que embaixo está escrito, né? Feita na Itália. Outra tinta muito boa é o azul ultramar, então Bleu Ultramar, aí está escrito foncé, né? Porque é azul ultramar escuro, está escrito em francês, porque é uma tinta francesa. E as três últimas aqui, ó, são cores da Winsor & Newton, a série Artes, porque tem a série Winton também, que é a versão estudante. Então vou usar Artes, que é o azul, o Cerulea Blue,
E é legal porque essa cor ela é PB35 e não tem misturas. Então esse é um substituto aí para o azul cerúleo nacional que tem muitas misturas. Eu sempre dou preferência para essa cor. E um outro pigmento que não é necessariamente azul, mas que é muito usado para tons azuis esverdeados, que é o fitalo turquoise, né? Seria um fitalo turquesa, que eu até escrevi aqui embaixo, é o PG7 PB15, ou seja, tem pigmento verde e pigmento azul 15, equivalente ao pigmento do fitalo, o nome já conta, né? Então, fitalo turquoise, dá uma cor muito bonita, eu vou fazer o teste aqui e demonstrar para vocês. Ah, e o branco, né? O branco também da Winsor & Newton. Aqui o Titano White, né? PW6, se eu não me engano. Ah, tá. PW6, PW4. São dois pigmentos de branco, né? Que é a inicial de White. Tem aqui uma espátula de aço. Agora vamos começar aqui pelo Darley Rowney. Primeira coisa, fazendo uma análise já das cores puras, são um pouco mais profundas, principalmente o azul da Prússia da Maimeri pura. É um azul muito profundo, muito intenso, uma consistência mais amanteigada, que é mais própria para trabalhar na tinta a óleo, não sendo necessário diluir a tinta, enfim, só da gente ver a cor pura, a gente já vê uma certa superioridade na qualidade. Agora vamos ver se, ao fazer a escala, se mantém essa qualidade, se tem alguma diferença ou não. Veja, sempre no primeiro eu vou colocar bastante não, estou falando ao contrário, né? Sempre no primeiro, na primeira escala, no primeiro valor, eu vou colocar pouquíssimo branco, porque a ideia é criar um branco um tom muito semelhante ao anterior, né? Como já dito anteriormente. Então eu tenho essa cor que equivale ao azul fita lucianina, né? No nacional, o azul fitalo ele é 15.3, o pigmento, e esse aqui é só 15, ou seja, praticamente o mesmo pigmento. Então, para a gente comparar, em termos de comparação, equivale aí à mesma tinta, né? Aqui eu ainda não abri a câmera toda para mostrar lá no alto, né, as cores feitas com os pigmentos nacionais, mas já eu abro e faço uma comparação para a gente perceber, mas já vou adiantando aqui que não tem muita diferença das nacionais. O que difere é o grau de intensidade, é um pouco mais intenso, então rende mais, sendo assim, que eu não preciso usar tanto branco, né, tanta cor para poder colorir. Por exemplo, é um pingo só desse, um pingo só de azul, e eu consigo um tingimento bem amplo. Aqui, à medida que vai clareando, então eu tenho essa escala. Então, eu vou fazendo uma escala aqui, ó, com transições bem progressivas, para conseguir ver, de fato, esta semelhança, né, de um valor para o outro, acrescentando somente um pouco da outra cor. Aqui eu já dei um salto um pouco maior, né, em termos de valores. Esse aqui já ficou bem mais claro relacionado ao anterior. E acho que agora, por último, eu posso fazer um bem mais claro, que é quase que branco puro, e só uma pequena quantidade do azul, só a sujeira, né, que a gente fala. Aí eu já tenho esses valores mais claros, que aqui eu já tenho semelhanças com o azul celeste e o azul cerúleo, né? A gente já vê aí a presença dos valores se aproximando destas cores. Eu vou fazer a limpeza aqui, tirar bem, né, para não ficar nenhum alguma resquício de alguma outra cor embaixo. Aqui eu já vou começar com o azul da Prússia, da Maimeri, né? Lembrando, o primeiro ele é com muita quantidade do pigmento azul e pouquíssima quantidade de pigmento branco. Aqui eu tenho uma tinta bem na Maimeri, né? Não sei se dá para perceber pelo vídeo,
porque isso é uma coisa que se percebe mais mexendo com a tinta, né? Ela tem uma consistência muito amanteigada, que é uma consistência muito boa, muito assim prática para se pintar, porque é aquela cor que não fica nem muito pastosa e nem muito oleosa, sabe? Numa consistência boa para se tirar a tinta do pincel e pôr na tela. Então é uma qualidade de tinta realmente muito boa, já nesse quesito da qualidade do material, assim, da qualidade física, né, da coisa, assim, a gente já sente no pegar. Além de ser uma cor que já tem uma profundidade um pouco maior, mas em termos de coloração, a gente vê praticamente o mesmo resultado. O que diferencia é o rendimento, né? O rendimento e essa cremosidade da cor, né? Não tem problema se clarear muito já de uma vez, se não seguir muito na sequência. O importante é a gente ir fazendo tons cada vez mais claro do que o anterior, para obter essas comparações com os valores. Aqui já percebe a mesma relação que se tem com as nacionais, né? Que é assim, cada vez que eu vou clareando um pouco mais, eu vou percebendo um azul que, no linguajar mais popular, a gente vê um termo assim falando que é uma cor mais fechada, né? Interessante isso, né? Não sei se na sua região você usa esse termo, depois você deixa nos comentários aqui como que vocês dizem por aí. Quando a gente, normalmente os alunos veem uma cor que é mais dessaturada, que puxa um pouco para o cinza, então normalmente eu já vi muito esse termo de falar, essa é uma cor mais, é um azul mais fechado do que o outro. Então, fechado geralmente é associado a uma cor mais pálida, que puxa mais para o cinza, que não é tão viva. E uma cor mais, então, o contrário seria uma cor aberta. Então, fitalo aqui funcionaria como uma cor mais aberta. Interessante isso, né? Que a gente tem que falar um pouco da linguagem popular, que é o que é usado no dia a dia. Porém, o termo mais adequado seria mais saturada ou mais dessaturada, né? Bom, aqui a gente já percebe isso, que uma também tem uma certa diferença em relação à outra no que diz respeito a essa qualidade do azul, né? Agora, esse azul ultramar, ele também, que é uma cor que puxa um pouco para um tom ligeiramente lilás, eu vou colocar aqui um pouco de branco, e aí eu colocando um pouco de branco, eu já tenho uma cor semelhante ao azul cobalto, né? Igual a gente já sabe que o azul cobalto é um pigmento extremamente bonito, né? Assim, extremamente caro também, se for o azul cobalto genuíno. O que é o azul cobalto genuíno? É aquele azul cobalto feito do pigmento 28, PB28, que é muito raro. Normalmente os azuis cobalto que oferecem no mercado, ele é feito de pigmento 29, que é o pigmento do azul ultramar mais branco. Mas no que diz respeito ao azul cobalto genuíno, então ele vem com PB28, que não é muito comum, é difícil até de achar ele, né? Como eu já disse, assim como o azul cerúleo, né, genuíno, que é o azul cerúleo que não tem pigmentos em sua composição, tem um pigmento apenas, ele também é bem mais caro do que o azul cerúleo, por exemplo, que tenha muitos pigmentos em sua composição. É porque realmente na consistência, na composição, tendo ou não esse acréscimo de muitas cores, faz com que a cor perca na sua qualidade mesmo. Aqui já um pouco mais claro. Também essa cor na verdade, todas as cores que eu tenho usado até agora, dessas importadas, a gente percebe um certo padrão
delas serem mais amanteigadas um pouco do que as nacionais. É semelhante, para quem já pintou com a tinta Acrylex, é semelhante à Acrylex, só que a Acrylex passa um pouco no óleo de linhaça, porque a quantidade correta de óleo de linhaça vai fazer com que a tinta fique mais flexível, né, mais cremosa ou não. Só que um pouco de excesso de óleo, que é o que faz render a tinta também, né, pois o pigmento é o que é mais caro, também pode ser prejudicial, porque a gente pode colocar a tinta, escorrer um pouco por causa do excesso de óleo, enfim. Né? E o principal problema do excesso de óleo é quando a tinta seca. Aí ela perde consideravelmente a intensidade da sua cor. Então aqui a gente já vê 3 azuis bem distintos. Se bem que esse azul ultramar é um pouco mais semelhante do que o fitalo. O fitalo, aí, né, segundo as informações do livro lá do Ralph Meyer, que é o Manual do Artista, ele diz que o fitalo foi uma resposta a algumas críticas que foram surgindo, né, sobre o azul da Prússia. Muitos falavam mal do azul da Prússia, outros falavam bem, enfim. Ele foi uma resposta, uma criação, como se fosse para ser uma cor substituta, né, do azul da Prússia, esse fitalo. Então, ele veio mais vivo, né, mais intenso. Agora vamos fazer um teste aqui com o azul cerúleo, que é um azul de um pigmento só. Então lembra-se de limpar bem a área, se tiver alguma coisa que a gente pode limpar com pano. O azul cerúleo, que é o Cerulean Blue, né, da Winsor & Newton, ele é de pigmento PB35. Então pigmento azul 35, e ele é muito intenso. Ele é bem opaco, né? E é uma tinta com um grau de cobertura muito bom. E não se altera, né, rapidamente. Assim, toda tinta vai amarelar com o tempo, vai perder um pouco das suas características. Mas o fato das cores, as tintas que têm um pigmento só em sua composição, demoram mais a entrar nesse processo. E entram de maneira menos acentuada, né? Então, lembrando que eu já tive experiências assim, ruins com o azul cerúleo nacional, e eu atribuo a essas muitas misturas que ele tem na sua composição. Agora, se você não puder usar, né, algum trabalho especial, é interessante usar. Mas se você não tem interesse, ou então não pode, questão do valor financeiro ser maior, pode aí usar tranquilamente um azul fitalo que você tenha nacional e acrescentar branco, e vai aproximar muito de um azul cerúleo ou mesmo do azul celeste, sem a necessidade de ter muitos pigmentos, né, em sua composição, pois aí você vai estar usando só azul, um azul e branco, diferente do azul nacional, que vai vir muitos, né, tem até amarelo, verde, branco e azul, enfim, acaba tendo mais quantidade. O problema maior do azul nacional é aqueles que têm amarelo em sua composição, então ele pode esverdear muito rapidamente ou amarelar, né? Então dá esse processo. Agora vamos ver o quanto essa cor aqui, ó, fica bonita. Eu gosto muito dela, que é o fitalo turquoise, né? Existe também o fitalo turquesa da série nacional, ou azul turquesa também, que é assim, é um tom ligeiramente esverdeado. Ele é muito usado às vezes para alguns, né, às vezes tecido que tem esse tom de roupa, e também pintura de mar. Tem muitos tons de mares que tem essa característica com uma cor mais esverdeada. Então a gente pode usar esta cor aqui junto para conseguir determinados tons. É uma cor muito bonita, dá um realce muito bacana. Então o azul, assim, o uso do azul é milenar, né? É muito bacana, o azul tem longa história, né?
desde a época dos egípcios, né? Usava-se muito, inclusive algumas máscaras mortuárias, né? É famosa a máscara de Tutankhamon, se eu não me engano o nome, depois pode pesquisar no Google aí, que tem uns adornos com azul, que na época ela era proveniente, né, do lápis lazuli, que era natural, né, um pigmento natural que provinha assim, de um processo extremamente complexo e difícil de ser executado. E caro, né, caríssimo. Era, inclusive até nos dias de hoje, se você quiser um pigmento azul genuíno, né, vindo sem ser sintético, vindo lá do pigmento natural, tem que desembolsar muita grana. Então veja, eu tenho um tom semelhante ao azul cerúleo, só que um pouco mais esverdeado. Então aqui, ó, mais claro, agora mais claro ainda, que é só o branco praticamente puro, com a sujeira do que tem na paleta, com a sujeira do que tem na espátula, eu já consigo fazer o tom mais claro. Tem algumas marcas nacionais, por exemplo, o azul celeste da Gato Preto, fica semelhante a essa cor. O azul celeste eu já percebi da Gato Preto, ele é um pouco mais esverdeado do que o azul celeste de outras marcas, né? Especialmente comparado ao da Corfix. Então aqui eu tenho esse resultado, vou abrir um pouco mais aqui para olhar mais distante, para olhar mais assim com proximidade os dois testes, né? Bom, então eu tenho aqui, nem abaixei muito porque vai ficar distante, né? A câmera nem afastei muito porque senão vai ficar distante, está muito no alto a parte onde eu fiz com as nacionais e está muito no baixo a parte que eu fiz com as importadas, né? Mas eu tinha feito um esboço antes, esse aqui era o esboço que eu estava fazendo, planejando como que eu iria fazer na hora de gravar, né? Então eu fiz aqui num dia anterior, então eu vou fazer as comparações aqui. Veja, esse primeiro é o nacional azul da Prússia, ele equivale ao segundo aqui da escala, que é azul da Prússia também. Veja, eu tenho praticamente os mesmos valores, só que o que eu percebo, a primeira cor, que é essa, ela é muito mais profunda, o tom do azul é muito intenso e esse, o primeiro azul puro da Prússia, ele não é tão intenso. As demais cores ficaram exatamente idênticas e a cremosidade é um pouco menor. A tinta, né, aqui ainda está úmida, foi bem recente que eu fiz, mas ela já se encontra bem mais fosca comparado a essa. Então essa é a primeira questão, né? Ela é um pouco mais fosca, o tom dela puro é mais profundo, né, a importada. Essas são as primeiras comparações. Ela tem essa característica de ser um pouco mais amanteigada. O azul ultramar nacional é esse, BB29. O azul ultramar da Lefranc é esse, aqui na terceira linha. Então tem pigmentos exatamente idênticos. Porém, o primeiro também é um pouco mais semelhante ao azul cobalto, esse aqui é a cor pura. E aqui ó, eu tenho uma cor bem mais profunda, né? Ou seja, aqui eu fui pondo branco a partir do segundo valor. Então já deu um pouco dessa diferença. Também tem a questão da cremosidade e a tinta também fica um pouquinho mais fosca depois de ir pintada. O azul fitalo aqui foi o terceiro e o azul fitalo aqui foi o primeiro. Mesma coisa, o primeiro tom, a cor pura, ela é muito mais profunda, então naturalmente ela dá mais, acentua mais quando é usado para sombras. Para arrumar os pontos de cores mais claras, também é mais saturada. Essa aqui puxou um pouco mais, ligeiramente um pouco mais para o lado do verde, né? Um pouco mais de um tom esverdeado, para o lado de ciano, né? Que a gente fala. Bom, agora aqui o Cerulean Blue, que é esse, ele é um pigmento mais frio em relação ao cerúleo nacional, que são esses aqui, ó. Obviamente porque aqui o cerúleo nacional, ele tem um pouco mais de verde também, né, que é o PG7. E esse azul celeste que eu fiz o teste,
Esse azul celeste aqui foi o primeiro que eu tinha feito o teste, foi o azul celeste de um gato preto que eu tinha aqui. Veja o quanto fica mais quente a cor, mais semelhante do que o fitalo turquesa. Bom, aqui o azul cobalto, nacional, que é a mistura do próprio azul ultramar com branco, que seria a mesma sequência aqui, ó. Então não tem muita necessidade de usar um azul cobalto puro, a não ser que seja o azul genuíno. O que é o azul genuíno? O azul genuíno não, o azul de um pigmento só, que seria esse aqui, ó. Esse é o azul cerúleo da Winsor & Newton, Cerulean Blue. Aí esse aqui só tem o PB35. Os azuis cerúleo nacionais têm muitos pigmentos, o que pode comprometer a pintura, né? Especialmente ao misturar com outras cores e ao misturar com verniz, dar reações químicas, etc. E aqui essa cor, que é o fitalo turquoise, que é o turquesa, né? É importado, que é uma cor um pouco mais esverdeada. Então esses foram os testes comparando aí as cores nacionais com as importadas, né? Que estão aqui no alto desse estudo. Bom, eu tenho aqui uma informação. Eu tenho aqui o círculo cromático que eu fiz aqui no canal, inclusive tem aqui na descrição no vídeo, se você quiser. Tem esse aqui e tem um... Bom, agora vamos fazer uma análise do círculo cromático. O círculo cromático eu tenho esse aqui, que inclusive eu tenho no canal aqui na playlist Teoria das Cores, explicando como fazer um círculo cromático. Aí eu usei aqui o azul cerúleo como cor primária, que pode ser aqui o azul ultramar também, mas eu usei o cerúleo, que é o que mais se assemelha à luz, né, ao espectro eletromagnético. Daqui a pouco eu explico o que é essa palavra, né? Vejamos. Vermelho, cor primária, amarelo, cor primária, azul, cor primária. Então, quando eu misturo azul com vermelho, com muita quantidade de azul, tem essa cor aqui, ó, que é um azul um pouco violeta, que pode ser considerado o azul ultramar, né? Se for para comparar a luz com a cor, né? O que seria essa luz que eu estou falando? Eu tenho aqui essa explicação aqui, ó. Quando a gente vê as cores, a gente vê a luz visível, que é essa parte aqui de todas as ondas que existem, né? Os raios gama, os raios X, UV, e aqui a gente tem a luz visível, depois tem os raios infravermelhos, os raios micro-ondas e as ondas de rádio, certo? A luz visível que a gente vê é só isso aqui. Aí a luz é a divisão das cores, né? Quando a gente vê um arco-íris, a gente percebe isso aqui, que é desde a faixa do vermelho, laranja, amarelo, verde, depois passa para o anil, que é o azul, equivalente ao azul cerúleo. Depois passa para o azul equivalente ao azul ultramar, que está mais para o lado do violeta, até chegar no violeta. Então, pois bem, eu fiz um teste baseado nesta informação. Eu tentei reproduzir esse mesmo espectro eletromagnético com as cores que a gente tem disponível da tinta a óleo. Então, deu essa mistura aqui, né? Vejamos que o violeta ficou mais escuro, porque o violeta na tinta, né, física, não na cor luz, ele tem um pigmento bem mais profundo. Então, vamos aqui agora para esse estudo. Os dois azuis que eu tenho é o azul cerúleo e é o azul ultramar. E depois vem o violeta. Então, esses dois azuis são fundamentais, não dá para pintar sem eles. Contudo, na época que eu usei o azul cerúleo nacional, vejamos se chegar bem de pertinho, se dá para perceber uma pequena coloração um pouco amarelada desse azul cerúleo, né? Toda cor vai amarelar com o tempo, mas essa de todas amarelou um pouco mais rápido, especialmente nesta aqui, ó. Está um pouco esverdeado, né? Mas é justamente porque ele está também mais perto do verde. Então, a gente tem essa característica dos azuis serem assim, ou puxarem para o verde, ou puxar para o vermelho. Por que é interessante eu saber disso? Porque azul eu uso laranja como cor complementar, certo? Que na tinta a óleo a gente sabe que é o vermelho cádmio claro, que tem nome de vermelho, mas é um laranja equivalente a esse. Ou a gente tem também a possibilidade de usar só laranja, que na tinta a óleo é chamado de vermelho cádmio alaranjado. Agora, se eu tenho esse azul que vai se inclinando um pouco mais para o lado do violeta, então eu posso usar um laranja um pouco mais amarelado. Mas isso é só para informação. Sempre cor oposta de azul vai ser um
um laranja, né? Não precisamos preocupar muito com esse sentido. Inclusive, por que eu falo isso? Porque isso aqui nos dá, quando a gente fala do azul, o círculo cromático nos dá uma orientação. Eu criei um método de raciocínio pensando da seguinte maneira. A gente tem duas possibilidades de lidar com o azul. Ou usando a cor vizinha, violeta, ou usando a outra cor vizinha, que é o verde. É as cores que estão do lado. Então eu preciso também clarear esse azul ou escurecer. Então para clarear eu ponho branco e para escurecer eu ponho laranja. E eu tenho estudo já no canal sobre isso, eu chamo de cruz cromática. Né? Eu fiz de todas as cores, aqui eu vou apresentar a cruz cromática do azul, aqui usando o azul ultramar. Eu ponho o azul ultramar no meio, vou chegar mais perto aqui. Clareio para o alto, colocando branco, então que os valores mais claros, alcançando aí o azul cobalto, o azul hortência, né, e assim por diante. Para a direita aqui eu tenho azul mais verde e branco, verde esmeralda. Então eu tenho essas cores aqui próxima do fitalo, né, que são essas aqui, ó. Ou então daquele azul turquesa. Para baixo eu escureço um pouco mais, esse primeiro valor escureceu muito, porque eu estou pondo a cor complementar, que é o laranja. Só que se eu aumento esse laranja, a cor vai puxar para um tom amarronzado. E para a esquerda eu tenho violeta e branco. Porque azul é assim, eu não posso só acrescentar a cor vizinha, eu tenho que clarear, eu tenho que pôr branco, porque ele é uma cor de valor muito baixo. Então eu tenho 4 possibilidades para esse azul, que é ele ficar um pouco mais esverdeado, um pouco mais branco, mais claro, um pouco mais violeta ou um pouco mais escuro e mais marrom, dependendo da quantidade de cor complementar que eu coloque. Então, eu estou baseando essas informações para chegar ao raciocínio da escolha, do porquê de eu ter especialmente esses 3 tons de azul disponíveis na minha paleta. Né? Pode ser nacional ou internacional, não tem problema, o que você preferir, que são monopigmentários, esses 3. O azul cerúleo eu dispenso, o azul cobalto eu dispenso, o azul hortência eu dispenso, pelo menos os nacionais. E dou preferência para esses que têm um pigmento mais, um pigmento só em sua composição. Né? Então aqui as cores que eu utilizo dos tons de azul estão aqui na minha paleta. Vou chegar bem próximo aqui, para que você veja. O azul cerúleo, o azul ultramar escuro, o azul da Prússia e o azul fitalo, que é muito raro utilizar, mas vez ou outra utiliza ele. E os equivalentes azul ultramar, azul da Prússia e azul fitalo, os equivalentes nacionais. Essa cor aqui ainda não achei um equivalente nacional, que é o fitalo turquesa, né? Dentre essas dos estudos. Então esses são os azuis que eu utilizo em minha paleta, lembrando só de não utilizar o azul cerúleo nacional. Ah, mas eu não posso adquirir agora o azul cerúleo importado, não tem problema, você pega aí o seu azul fitalo, né? Acrescenta nele branco, que é o que aconteceu aqui, ó, aí você tem uma cor igual ao azul cerúleo, né? Acho que aqui o valor está mais ou menos o terceiro valor do mais claro por escuro, entre o terceiro e o segundo equivale a esse azul cerúleo aqui. Bom, chegamos aqui a mais um final de um tutorial. Grato aqui pela sua presença e peço a você que deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Faltou algum azul que você conheça, que não foi mencionado aqui? Deixe nos comentários e aí eu posso aprimorar aí cada vez mais nos próximos e trazer um conteúdo cada vez mais completo. E como falamos por aqui, tchau, obrigado!